Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. Que maravilha. Lembra daquele hino? Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Olha aí que bonitinho. Viu? Por que você não está no coral ainda? Êxodo capítulo 14, versículo 15 e 16. Diz assim a minha tradução, a minha exibida tradução. Bíblia exibida, conhece essa? A mais nova tradução. Olha só, Êxodo capítulo 14, versículo 15 e 16 diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você levante o seu bordão ou o seu cajado e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém? Maravilha, sente-se por favor. A vida de cristão é incrível, né? Quando o Satanás pensa que ele está vencendo e o cristão acaba morrendo, na verdade está promovendo o cristão. Não tem vitória para o inimigo, a não ser que eu desista. A não ser que eu escolha sair do caminho achando que essa é a melhor alternativa. Quando você ora, põe o povo para orar, e às vezes as coisas acontecem justamente o contrário do que você orou. Embora não entendamos muitas coisas, ainda existe a vontade soberana de Deus. Aí você descobre que aqueles que dizem que são, já não são tanto assim, não é? Na pandemia, igrejas antes estavam cheias. Eu estava hoje numa reunião com o pastor Rogério Mourinho e ele falou: olha, das 800 pessoas que estavam às vezes num culto de terça-feira, agora tem 400. Aí você vê a qualidade. No momento desse agora, você percebe a mesma coisa. A mesma coisa. Porque Deuteronômio diz que permite o deserto na nossa vida para provar e mostrar o que há no nosso coração. Quando você está passando por situações assim, você vê as verdades sendo expostas ao redor. E bem da verdade, você percebe que no meio de 40 milhões aí, 7 milhões não são bem assim, né? Ou mais. Então, não se firmaram na verdade, um do lado do outro, ou seja, como for. Mas, bem, nós precisamos tocar a vida. Amém? Nenhum desses políticos, ele tem a nossa autoridade. Nenhum deles tem a nossa autoridade como cristão, tem a nossa autoridade como pai,
como mãe. Precisamos fazer o que nós nascemos para fazer: libertar pessoas que estão aprisionadas pelo inferno, ganhar almas para Jesus, batizar almas, recuperar pessoas, recuperar famílias, mostrar o caminho da provisão. E através de Moisés, nós aprendemos várias lições do que é caminhar em comunhão no meio de um deserto, no meio de um período difícil, momentos de frustração. Olha, meus irmãos, presta bem atenção, não sejamos ingênuos colocando Moisés num pedestal, ou mesmo Davi colocando ele num pedestal, né? Ou tantos homens na Bíblia colocando no pedestal. Por quê? Davi, o pouco que nós sabemos aqui de errado dele, muitos aqui não chegaram nem perto do errado que ele fez, né? Passam bem longe. No entanto, nós percebemos a graça e a autoridade que Deus coloca sobre a vida dele, porque Deus sabe de todas as coisas, a gente não entende. Moisés, ele não entrou na terra prometida, e a gente que acha que é por conta de apenas uma situação, mas na verdade Deus limita também, porque as coisas ocultas pertencem a Ele. Nós precisamos saber o que precisamos saber para nos posicionar com sabedoria, né? Então, Moisés não entrou na terra prometida por vários motivos. Os apóstolos, que nós às vezes falamos, Pedro, Bartolomeu, Tiago, pessoas que foram mártires na fé também, essas pessoas todas abandonaram Jesus no momento da dificuldade. Todas abandonaram a Jesus. A gente costuma falar só de Pedro, que negou Jesus 3 vezes. E Pedro era o mais perdido ali, mas o único que teve ação, pegou uma peixeira ali e pensou que era daquele jeito. E Jesus mesmo repreendeu. Então, bem na verdade, o que seria da história com relação aos Golias, se não tivéssemos erros e acertos e iniciativas para aprendermos também? O que aconteceria se Davi fosse um pastor de ovelhas hoje e aparecesse um Golias hoje, e ele ia dizer: povo, vamos orar, só vamos orar. E esse é um chavão, muitas vezes, de crente covarde em posturas que deveria tomar. O que diria de Moisés se ele fosse pastor hoje e o mar estivesse à frente e ele dissesse: povo, vamos orar? Opa, peraí, aconteceu, nós lemos aqui, Moisés fez a mesma coisa, diante do mar foi orar. E o que Deus disse para ele? Deus deu uma chapuletada nele. Deus falou: Moisés, por que você está clamando a mim? Por que você está orando a mim? Isso já foi feito. Mande o povo que marche. Não é só orar, é tirar um título de eleitor e votar. Não é só orar, é ir atrás de um emprego. Não é só orar, meu irmão, é passar tempo de qualidade com o filho, ou com a esposa, ou com o marido. Não é só orar, é ser dizimista na casa de Deus. Não é só orar, é puxar a responsabilidade, colocar a mão na cabeça de alguém e orar por essa pessoa. Não é só orar, é estudar a palavra de Deus, é se matricular. Não é só orar, não é. Os mares, os Golias, eles estão posicionados. 2021, 2022 foram anos muito difíceis para a gente, para todo mundo, e isso a nível mundial. Mas Deus, Ele tem uma nova história para os que ficam. Ele tem uma nova história para o seu povo. Hoje eu estava vendo uma estatística dos últimos períodos centenários do mundo. A cada 100 anos tem uma pandemia. A cada 100 anos geralmente tem uma guerra. A cada 100 anos também tem um avivamento. A capetaiada está solta por aí. E o povo está precisando de nós para os libertar no nome de Jesus. Sabe por quê? Um dos motivos por que Moisés não entrou na terra prometida foi porque ele deu muito ouvido a críticos que não tomam postura nenhuma, ficam parados dando nota.
Tem um pastor conhecido meu que ele falou: esses chupim só ficam sugando a energia, só ficam sugando o que você tem e tudo mais. Moisés passou a vida, muito tempo, administrando ego de pessoas. Líder, ele pode não ser agradável quando ele é firme, mas qualquer líder, pai, mãe, pastor, empresário, todo mundo precisa de um líder firme. Não é injusto não, quando a coisa aperta, quando a situação está dramática, porque deserto não é brincadeira. Finanças, família, saúde, não é brincadeira. Quando a situação começou a se dividir de novo, olha um líder de postura ali, Josué, o que ele disse ali? Não sei quanto a vocês querem ficar com isso daí, mas eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Deus honrou Moisés também o tempo todo quando ele se posicionou. Toda vez que Moisés se posicionou, Deus honrou. Líder conquista a autoridade naquilo que Deus lhe confiou. E aonde Deus te semeou, Ele te faz ser líder daquela situação, porque você não é mais cauda, você é cabeça. Quando você busca Deus, você entende, você coloca o demônio no lugar dele. Você, pela autoridade de Deus, você entende qual que é o teu posicionamento de honra. Pessoas o seguem. E sabe o que eu acho interessante? Deus coloca um cajado na tua mão. Esse cajado significa muita coisa. Essa autoridade significa muita coisa. Tem um corinho bem antigo que ele diz assim: quando eu era prego, o diabo me batia. Agora eu sou o quê? Martelo. Quem bate nele sou eu. Quanta gente que apanhava do capeta na vida, não conseguia se entender, não ia em nada e em tudo mais, e a vida era um desastre em cima de desastre. E agora Deus deu a sua identidade. Deus, Ele honrou você. Deus, Ele colocou sabedoria. E você sabe que você não precisa mais encher a cara para você poder se alegrar. Você não precisa mais encher o nariz de pó para ficar a noite inteira acordado se alegrando. Você tem uma felicidade ou uma alegria verdadeira, um desfrute verdadeiro, com um pacote de fandangos, tomando chimarrão, como diz o outro lá, dialogando, brincando ou passeando, ou seja o que for. Mas o cajado, ele significa muita coisa. Mas cuidado para que com esse cajado você não fira a rocha, para que você não fira o princípio, para que você não queira atacar o próprio Deus, se levantando contra o teu chamado, se levantando contra a tua missão, ou contra aqueles a quem Deus chamou para te mentorear. O cajado trouxe para Moisés a autoridade de abrir o mar, de jorrar água na rocha para quase 2 milhões de pessoas beberem, para que o maná caísse do céu, para que houvesse carne ali das codornizes para alimentar aquele povo. O cajado fez a água ser transformada em sangue no Egito, fez o pó da terra virar uma praga para aquele povo. Deus nos chamou para liderar justamente em tempos de crise, justamente para isso. Aí eu pergunto para você: como que você tem liderado? O que você tem feito? Pastor, eu tenho orado. Eu tenho orado. Eu só tenho orado. Eu lembro de uma vez a pastora Maralau, quando eu estava me formando no ITQ, isso no Velho Testamento, ela era secretária nacional. Você lembra da pastora Maralau ou não? Pastor Marcelo do Velho Testamento também, ele é pastora Marina ali. E ela contando um testemunho, para ela chegar no trabalho dela, ela passava no passeio público e ela via aquelas mulheres vendendo o seu corpo, né? Aquelas mulheres de aluguel. E um dia ela passando por ali, o Espírito Santo ministrou no coração dela. Ela chorou nessa hora da mensagem, foi verdadeiro. O Espírito Santo falou para ela: você está vendo elas ali? Sim, Senhor, eu estou vendo. E o que você tem feito por elas? E ela disse assim na mensagem: eu, na maior cara de pau, eu disse para Deus: eu tenho orado por elas. Eu tenho só orado por elas. Não tem um
convite, uma abordagem, uma ajuda, nada. Eu tenho covardemente orado por elas, quando eu deveria ter muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Na verdade, nós vivemos um período de despertamento, pois como luz no mundo nós estamos muito apagados, enfraquecidos, sensíveis demais, adormecidos pelo conforto, pela embriaguez com os oásis deste mundo. Precisamos lembrar que o cristão, ele é cabeça e já deixou de ser cauda há muito tempo. Isso é bíblico. Os israelitas que Moisés estava liderando, eles estavam esquecidos. Olha como isso é tóxico. Eles se embriagaram pelo luxo do Egito por quase 300 anos morando lá, e era para ser um lugar passageiro. E por um pouco mais de 100 anos, porque eles não se envolveram em política, foram escravizados, mesmo sendo a maioria. Suas mentes foram escravizadas, além dos seus corpos. Se viam como gafanhotos diante dos desafios. E espantoso zelo divino veio os resgatar. Os libertou da tirania egípcia. E agora os ensina o caminho da fé, que os guiará por esse mundo que abandonou a Deus. E por desconhecerem a Deus nas suas rotinas, eles ficaram espantados, espavoridos por conta do exército egípcio que estava vindo, se aproximando com lanças, com ameaças, com notícias e tudo mais. Esqueceram das pragas, esqueceram dos milagres, esqueceram de tudo. Estavam cheios de riquezas, estavam livres, mas com o coração acovardados ainda. E eles começaram a botar uma pressão em quem? Em Moisés. Sabe qual que é a diferença? A diferença é que Moisés, mesmo atrapalhado numa coisa ou outra, com um temperamento bem melancólico, a diferença é que Moisés, ele conhecia a Deus. O povo viu milagres, mas Moisés, ele viu o poder de Deus. Moisés foi uma verdadeira luz de Deus em meio àquele período de trevas. Teve atitudes como um farol que os guiou como num barco no meio de uma tempestade. E no meio das notícias que nós recebemos constantemente, que tentam abafar toda a desbravura que Deus coloca em nós, o cristão é luz desse mundo e não pode esquecer das promessas e de quem Deus é na sua vida. Então, meu irmão, Jesus um dia chegou aqui e falou bem assim: estou dando uma chave para vocês. Você está prestando atenção no que eu estou falando? Tá, né? Que você está zoiudo. Jesus uma vez chegou aqui e falou bem assim: eu estou dando uma chave para vocês. Aquilo que você desligar aqui será desligado no céu, e o que você ligar aqui será ligado no céu. É o que ele está falando. Você desliga alguém que estava a caminho do inferno e liga essa pessoa aos céus. Você desliga alguém que estava enfermo e liga essa pessoa à cura divina. Você desliga alguém que estava se autodestruindo e liga essa pessoa para a vida. Aí eu pergunto para você, olha para cá, o que você está ligando? O que você está ligando? O primeiro comportamento de Moisés que salvou aquele povo foram atitudes que ligavam, no meio de toda aquela tormenta, atitudes que ligavam calma, ao invés de medo e revolta. Sabedoria. Não foi falta de atitude, não. Foi direção de quem é ligado ao alto. Nesses períodos nós estamos vendo pessoas num desequilíbrio de respeito, inclusive. Temperamentos. Parece um Fiesta que eu tinha, um carro muito bom, mas o ponto fraco dele era o temperamento dele. A temperatura, desculpa. 2010. Vazou a água, não mexeu no negócio, tive que trocar junto do motor. Você que é mecânico sabe do que eu estou falando. Falei, mas não apareceu nada aqui. Aí as pessoas não entendem por que está acontecendo. E às vezes por causa de uma coisa boba, o negócio toma uma proporção injusta e tudo mais. Se você ler esse texto,
no versículo 13, olha o que Moisés fala para esse povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Deus nunca perde o controle. Como alguém que está ligado ao alto, a transmissão do cuidado de Deus gera serenidade na gente. Não é mentira não, não é falta de postura não, mas é serenidade na gente. Moisés apacentou aquele povo. Há pessoas que já chegam agitadas, inquietas, estressadas para resolver outras situações agitadas. Mas o texto aqui ele deixa bem claro que Moisés ligou o que ali? Moisés, ele ligou calma ao invés de medo naquele povo. Segunda coisa que Moisés ligou ali: Moisés ligou confiança ao invés de medo. Falando como cristão, até alguns anos atrás a gente tinha muito medo de um povo aí, uma opressão. Agora eles têm medo da gente. Você vê bandeira do Brasil para todo qualquer lugar, todo qualquer canto, todo qualquer lugar. Ué, mas não ganhou? Por que não tem bandeira para todo qualquer canto? Postura. Povo antidemocrático na frente dos lugares ou na rua, povo opressor com a sua esposa, com o seu filho, com uma água na mão, um refrigerante, escutando o hino nacional. Que povo opressor. Ué, não está com facão na mão? Não está com ameaça? Não está com... Enfim, por que está temendo um povo que está orando? Por que você vai botar tanta pressão numa pessoa que não está xingando a tua mãe? Ô pastor, mas tem gente xingando, mas não é cristão. Eu achei interessante quando no governo da Dilma, no início do governo da Dilma, quando queriam aprovar uma distorção numa lei sobre falar a palavra homossexual ou não, e intitulando isso e tentando até tirar versículo bíblico que falava sobre essas questões. Sabe o que a Dilma, quando chegou nela, sabe o que ela falou? Eu esqueci o termo da palavra agora. Ela não validou essa lei porque ela disse: porque cristão mesmo não é homofóbico. Cristão mesmo não é homofóbico. Estão tentando distorcer um monte de coisa, sancionar, né? Isso. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Gente, então o que Moisés ligou no povo? Ele ligou confiança. Confiança. No verso 13 ele diz: os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais vocês verão, porque Deus pelejará por vocês. Então você estava oprimido. Você lembra, Gideão? Você estava lá no lagar, aquela rodinha, na rocha, malhando trigo ali, que não é o lugar. Lagar de malhar, é o lugar de pisar uva. Você estava escondido com medo do que ia acontecer daquele jeito. Estava até meio suricate. E agora Deus chama você para enfrentar um exército de verdade, um Golias. Que tamanho que é a tua fé? Tua fé depende do conhecimento que você tem de Deus, e Ele está à disposição para ser revelado para a gente. Ele já abriu a porta, o véu já foi rasgado. A questão é caminharmos em direção a Ele. Confissões da nossa fé, fidelidade de Deus sempre causará milagre. Presta atenção, a guerra sempre cerca o surgimento de um milagre. Confesse a sua fé. Confesse a sua fé à sua família. Confesse a sua fé nas redes sociais. Confesse a sua fé para você. Conheça as promessas e confesse a sua fé. Porque momento é uma fase, Deus não é uma fase. Deus é eterno, Deus é leal, Deus é fiel. E como eu disse no começo, a mesma fé que faz a gente vencer, faz a gente ter estrutura para resistir os dias difíceis. Ele está com a gente. Ele disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Terceiro ponto que Moisés ligou. Moisés ligou clareza àquele povo ao invés de confusão. Quando ele buscou a direção de Deus, o Senhor direcionou ele a usar o cajado, a marchar, a ter uma postura, a ter uma atitude. Você está entendendo?
por mais louco que poderia ser, Moisés foi verdadeiro. Não adianta você ficar choramingando agora. Não adianta. O mal ensina muita coisa pra gente. Ô pastor, como assim? Satanás é um ser condenado, mas ele berra, ele incomoda, ele tenta, ele não dorme. Tem gente que estava condenada e preso e estava gritando lá de dentro. Aí tem muita gente que está indo por um caminho correto, não tem postura nenhuma. Você está entendendo? Não briga positivamente, ou como cristão, não fala opinião, não se posiciona. Quando eu falo para você assim, você está reclamando da vida? Você quer que o emprego venha na tua porta? Você não busca qualificação nenhuma. Nem o emprego está bom para você. Nenhuma pessoa que Deus, não vou dizer nem Deus, nenhuma pessoa que se apresenta para você está bom o bastante. Ou seja como for, nada. O que acontece? Qual que é essa inquietação? Eu ficar reclamando da minha barriga é fácil. A questão é estar saudável, né? Esse é o novo discurso. A questão é estar saudável, mas digo, eu ficar reclamando do meu corpo, eu não fazer nada para melhorar. Uma coisa é certa: ficar deitado numa cama, choramingando, depressivo, não vai resolver é nada. Não vai resolver é nada. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque o mal tem atitude. Pastor, eu não vou fazer isso, não vou ali, porque aquela pessoa é uma pessoa, sabe, muito teimosa. Você não vai? O mal vai. O dissimulado vai. O perturbado vai. Vieram falar para mim hoje: pastor, em comunidade terapêutica, esse lugar, as pessoas não te ajudam com nenhum real. Por que você vai? Porque senão o mal vai. Jesus não foi crucificado numa catedral bonita com 2 velas adorando. Ele foi crucificado no meio de 2 ladrões. Temos que ir nos hospitais, nas penitenciárias, temos que ir em comunidades terapêuticas, temos que ir até o arrogante, até o oprimido, nós temos que ir até, seja quem for, a atitude. Porque afinal de contas, maior é aquele do que aquele. Então por que você está tão intimidado desse jeito? Por mais louco que seja, né? Por mais louco que parecesse, Moisés, ele foi o verdadeiro. Meu, como que são as suas respostas debaixo da pressão? Quando você está sendo pressionado, como é que são as tuas respostas? Então, o povo, em sua maioria, sabia identificar a verdade em Moisés. Em sua maioria, eles aprenderam a descansar no que ele falava, como estilo de vida. 4º ponto: Moisés ligou competência ao invés de abandono. Moisés ligou competência ao invés de abandono. Quando a situação está difícil para você, ou não está favorável, é facinho as pessoas abandonarem, né? Sabe quem que não abandona? Homem e mulher de Deus não abandona. Cristão maduro não abandona. Marido, esposa, filho, pai, não abandona. Ministério. Você tem vontade de abandonar todo dia às vezes. Você tem a chamada síndrome de Sara. Sabe qual que é a síndrome de Sara? Ela é mais fértil do que eu. Ela é mais nova do que eu. Ele tem mais capacidade do que eu. Ele é melhor do que eu. Ele é mais dinâmico que eu. Ele é mais... Não, mas Deus está chamando você para ser o conquistador dessa época, desse momento, Josué. Não viva de comparação, não. Viva de inspiração. Você está entendendo? Então, Moisés ali, ele ligou competência ao invés de abandono. E quando o negócio está apertado, muita gente, né? Porque eu sei que ali, lá, sei o que. Eu quero caminhar com quem está vencendo, mas você não é um vencedor. Você fica pulando de barco em barco, você fica com esse tipo de comportamento, pelo amor de Deus. Deus nos deu garra para fazer a diferença. Um cristão, aonde ele vai, aonde ele é semeado, ele melhora. Amém? Eu estava conversando com um rapaz na casa de recuperação. Quando eu saí de lá, o povo que estava comigo no carro falou: pastor, esse rapaz falou que você disse para ele uma palavra-chave.
que ele vai tomar para a vida dele, esses dois rapazes. Não, um já uma certa idade e outro mais novo. Eu falei, mas o que eu falei? Falei tanta coisa. Eu estava tomando banho, lembrando, é uma turbulência de coisa na cabeça de pastor, né, toda hora. Daí eu lembrei, eu falei, opa, peraí, me veio algo na hora, eu falei para ele, primeiro conselho que eu vou te dar, você não é nômade. Nômade é o diabo. O que é nômade? É alguém que vem, rouba aquilo que tem, suga tudo quando acaba os recursos, quando perde a graça, vaza fora e vai sugar em outro lugar. Você não é nômade. Jesus diz que o Satanás veio para roubar, matar. Essa frase é para um nômade: roubar, matar, destruir. Mas ele falou que o cristão, aquele que segue a Jesus, ele fala, mas eu vim para que tenhais vida e a tenho em abundância. O cristão, aonde ele vai, ele melhora a vida das pessoas. Onde o cristão está, ele facilita a vida das pessoas. Eu não estou dizendo que que as pessoas vão aceitar a todo momento isso, não. Minha esposa um dia estava chamando eu de Jacan. Jacan é aquele homem Le François que participa lá daquelas, como é que chama aquele lá mesmo? Masterchef, né? Você tá, o que? Deu errado aí, não sei o que. Eu não sei nem falar. Eu falei, mas por que, Jacan? Porque você não tem às vezes muito filtro para falar, mas depois as pessoas acabam amando você quando vê resultado na própria vida, né? Mas eu falei, e não é fácil isso. Não é fácil. Mas não é fácil porque você vai se degladiar também. Quem fala muito, erra muito. Mas Deus está olhando o coração em tudo isso. Agora, quando eu falar isso para você, você pode ter certeza de uma coisa: eu não abandono. Eu não abandono. Eu não abandono nem noia que me rouba, que já me roubou. E eu sou uma pessoa que não abandono. E o pastor, o que mais acontece com ele é ser abandonado. As pessoas chegam como chegam. E quando Deus constrói, faz. Mas, pastor, um cristão sempre tem que estar imunizado. Então, eu falo para vocês isso. Um cristão mesmo, ele vai ligar competência ao invés de abandono. O Nacional diz algo interessante, né? Verás que um filho seu não foge à luta. Verás que um filho seu não foge à luta. Isso é interessante dessa nação, né? Seja qual foi o período, nós sempre produzimos, nós sempre contribuímos. Num período de pandemia, essa igreja aqui, 4 meses fechada. Gente, 4 meses. Foi 3 meses, fingiu que ia abrir, daí fecharam de novo. Mas aconteceu 4 meses. Eu lembro que em um mês a gente distribuiu, ajudando 40 famílias, né? Mais de 40 cestas básicas. A gente quitou terreno, a gente colocou os cultos online, fez um monte de coisa, a gente evoluiu, ajudou, fez. E, meu Deus, eu lembro que eu estava lá na UTI do Onyx, lá na Mateus Leme, só Covid, no meio de coisa louca. Orando em situação em cima disso e ajudando. Essa igreja cresceu porque o povo de Deus, Deus levantou, meu irmão. Onde que você acende uma lanterna? Onde que você acende uma luz se não for no escuro? E o mundo está clamando, o mundo está angustiado, o mundo não sabe o que é, o mundo não sabe se é homem, se é mulher, se é pato, se é cachorro. O mundo é cheio de transtorno. Tempo atrás chegou um rapaz na clínica lá no instituto, que eu também ajudo. Chegou lá, uma menina com uma coleira, um rapaz com uma corrente, uma máscara de cachorro na cabeça, e ela entrando, e ele falou, me identifico com um cachorro, a máscara é R$300. A mãe dele falou, me identifico com o cachorro, e é isso aí, e eu sou cachorro. E a guria na coleira, e eles entraram, e daqui a pouco, aquelas coisas assim, e gente estranha, gente esquisita, mas a gente vê muito disso, gente que não sabe o que é. Tempo atrás uma outra moça que disse que se identificava como gato, né? E todo aquele comportamento de gato e caixinha de areia. Olha, você está entendendo? Então, mas o povo precisa de direção, o povo precisa de ajuda porque o povo está machucado. Nós estamos vendo a sociedade clamando. Moisés usou aquele cajado,
velho cajado, a autoridade que Deus lhe deu, e o vento soprou toda a noite. Isso foi um processo. E Moisés não os abandonou. Ele estava em Midian, ele podia ter voltado para a casa do sogro, mas Moisés não os abandonou. Todo mundo passou junto, Moisés estava junto. Desde o começo, quem o ouviu esteve no melhor. É preciso entender que se você não foi recolhido por Deus em tudo que aconteceu, se não aconteceu o pior com você, é preciso você ser luz no meio das trevas. É preciso você ser a calma em meio à revolta, confiança em meio ao medo, clareza em meio à confusão, competência em meio ao abandono. Todos nós sabemos de pessoas que nós devemos redobrar a oração hoje. Porém, pessoas que precisam da nossa verdade, pessoas que precisam da nossa postura verdadeira, que na hora pode doer como uma bela injeção de bezetacil, mas vai sarar. Vai sarar. E eu peço que você faça isso nesse momento, que você ligue aos céus, porque o Senhor te deu essa chave. Pastor, qual que é a chave? O nome de Jesus. O nome de Jesus. Passou disso, se chama feitiço, querer trazer do espiritual para esse mundo físico aqui. Ele nos deu o nome de Jesus. Na autoridade desse nome, nós ligamos os céus aqui. Você está entendendo? Na autoridade do nome de Jesus. E nós vamos dar essa autoridade, e nós vamos usar essa autoridade. Quando a Bíblia fala que até o mar abriu, isso significa, você não vai ver o mar abrir de novo na Bíblia, você não vai ver escrito isso. O rio abriu, daqui a pouco fala que o sol parou, mas na verdade o sistema solar travou num dia, ou a terra parou, eu não sei, eu sei que teve um bloqueio ali. Você vai ver Deus sempre fazendo inédito. E Ele pode fazer inédito na tua vida, na minha vida e tudo mais. Ele pode fazer. Deus é Deus. E a gente já viu cada coisa incrível. Mas, meu irmão, às vezes a gente ora, para que a vontade dEle prevaleça. E para que, se Ele quer fazer alguma coisa, ou se Ele nos dá liberdade, nós vamos tomar postura, porque não é só orar. Temos que nos qualificar, temos que influenciar, temos que ter atitudes que melhorem, temos que estender o reino de Deus. Antes de vir para o culto, até cheguei meio em cima da hora, fui cortar o cabelo, fui lá no pet shop. Quando eu cheguei lá, já tinha alguém, barbearia, homem, você pensa que não tem conversa, separação, mulher, sair de casa, e não sei o quê. Opa, eu tô ali. Aí eu fui chegando, e começamos a conversar, e o rapaz pegou o telefone. Aí dialogamos e tudo mais. O rapaz pegou o telefone. Daqui uns dias pode estar aqui, né? Mas de qualquer forma, as palavras tocaram. Alguém me falou que viu o rapaz na porta da igreja, olhou, viu que eu não estava aqui e saiu. Mas vai me ligar, porque eu estava lá na sala. Mas é indo pregando o evangelho, é estendendo o reino de Deus por onde você passa, porque Deus chamou você para ser luz, para ligar aos céus. Deus chamou você para ligar. Pode ter certeza que Deus tem algo novo para você. Cuidado com aquilo que tentou intoxicar você. Deus tem algo novo. E essa mensagem de Deus para você, e você vai ligar aos céus agora alguma coisa que você precisa ligar. Se coloque em pé em nome de Jesus, por favor. O que você tem ligado? Pastor, eu estou ligando o caos, eu estou ligando o pavor, eu estou ligando a fofoca, eu estou ligando o desespero. Não! Você precisa ligar os céus, as tuas finanças. Você precisa ligar os céus, meu irmão, pessoas. Você precisa ligar os céus, atitudes que você vai ter em nome de Jesus. Novas atitudes. Põe a mão no teu coração assim, a mão esquerda. A mão direita você vai estender em alguma situação da tua vida que você precisa ligar aos céus. Você vai começar a ligar aos céus, mas você vai dizer o nome, você vai dizer a situação, e você vai dizer para Deus no que você vai se comprometer. No que você vai se comprometer. Amém? Eu vou orar com Santo Deus,
a Tua palavra ministrou no nosso coração a graça de ligarmos aos céus. Então nós estamos colocando situações aqui que verdadeiramente encaramos como Golias, que não é só orar, mas é ter uma postura de um guerreiro, ou mesmo diante de um mar, que não é só orar ao Senhor, porque o Senhor já liberou palavras de bênção, mas é usar o cajado que o Senhor nos deu. Então, no nome de Jesus Cristo, acende nas memórias agora, acende na cabeça dessas pessoas que estão me ouvindo, seja, Pai, nas redes sociais ou aqui presente, acende sobre essas pessoas a clareza da iniciativa que tem que ter, da postura que tem que tomar, da ação corajosa, para que gigantes caiam por terra, para que mares sejam abertos. Em nome de Jesus Cristo, envia os teus anjos na quantidade necessária, porque pessoas precisam ser libertas, pessoas precisam ser curadas, situações precisam mudar, aflições precisam ser convertidas, demônios precisam ser amarrados, pessoas precisam ser atraídas. Pai, a prosperidade, a provisão precisa acontecer. Liberta essas mãos, liberta essas mentes, liberta, Pai, essa pessoa desse medo que lhe prende de produzir. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos ligando aos céus, agradecendo ao Senhor pela vitória, ungindo esse passo que será dado, ungindo, Senhor, essa atitude no Teu nome que estamos tomando, meu Deus, para a Sua glória. Espírito Santo que arde em nós, nos dá, Pai, as palavras certas, o posicionamento certo, meu Pai, nos dá a provisão certa, e que o Seu nome seja reconhecido em tudo isso, que o altar do Senhor seja levantado nessas situações. Assim, meu Pai, nós ligamos aos céus, te louvando, te agradecendo desde já e te reconhecendo em o nome de Jesus. E todos digam amém. Graças a Deus. Deus é bom acima de tudo. Amém?